Saudações a vocês. Eu sou o professor André Wagner Rodrigues. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso FDS, Fera Digital e Smart. Aqui a gente vai aprender todo o conteúdo de uma forma mais objetiva, direta e envolvente para que você possa aí tirar, os melhores resultados tanto no Enem como nos vestibulares. Hoje a gente vai falar das duas principais civilizações que influenciaram tanto o Ocidente. Estamos falando de Grécia e Roma. Começar a história geral, é importante a gente entender lá do passado, das antigas civilizações e principalmente como elas contribuíram para a formação da nossa cultura. E olha, se segure aí que tem muita coisa boa pela frente. Hoje eu vou falar para vocês da civilização grega e da civilização romana na antiguidade. Você já consegue perceber aí como que os gregos influenciaram a nossa cultura, por exemplo? E vamos começar então mostrando para vocês tudo isso. A Grécia Antiga é inegável do ponto de vista da contribuição cultural, como eu disse agora há pouco. Se a gente for pensar, por exemplo, na quantidade de filmes, de séries, de textos que são produzidos todo ano, de jogos de videogame talvez que você tenha acesso hoje, que tem a fundamentação lá na mitologia grega, na democracia, na arquitetura, na filosofia, na pedagogia. Você sabia que até a pedagogia ela tem a sua criação, a sua origem lá na Grécia Antiga. Bom, gente, falar dessa civilização para mim é um grande prazer e eu vou trazer também aqui na nossa plataforma digital uns textos extras complementares para que vocês se aprofundem ainda mais. Mas olha, os tópicos, dessa civilização que eu vou tratar hoje para vocês estão aí. Inicialmente, precisamos falar da periodização da Grécia Antiga. E tomem nota aí, os historiadores dividem a história da Grécia em 5 períodos, justamente para facilitar nossa vida, para ser mais fácil lá na hora do vestibular, a gente conseguir entender que tempo que está sendo tratado. E eu vou começar falando para vocês inicialmente do período pré-homérico, que vai do século 20 a 12 a.C. Estamos falando de mais ou menos 2.000 anos até 1.200 a.C., muito tempo atrás. E esse período inicial mostra para a gente a migração de povos de origens orientais que vão dar origem ao homem grego, à mulher grega. Estamos falando de povos de origem indo-europeias. Esses povos que saíam de regiões geladas como o norte da Índia, sul da Rússia e começaram a migrar para buscar um terreno, um solo mais fértil para produzir os seus alimentos. Esses povos eram definidos dessa forma: aqueus, jônios, eólios e dórios. Todos eles fizeram esse processo de migração e encontraram lá na Grécia todo esse clima mais favorável, esse solo mais fértil para começar uma vida. E lógico que nessa miscigenação, olha essa palavra que bonitinha, miscigenação, que é o cruzamento de vários grupos étnicos. Como eu disse, aqueus, jônios e eólios, esses povos de origem indo-europeia vão dar origem ao homem e à mulher da Grécia Antiga. Esse é o primeiro período de formação da Grécia, de formação das pequenas comunidades familiares chamadas genos, ou também conhecido como comunidades gentílicas. Os genos vão dar origem a essas pequenas células familiares, cidades, micro-regiões, mas que com o passar do tempo, do processo histórico, vão se transformar nessas grandes cidades-estados que hoje a gente vai trabalhar aqui na nossa aula também. O segundo período é chamado de período homérico, e nesse período, que vai do século 12 a 8, 1200 a 800 a.C., nós temos aí também várias novidades que vão fortalecer essas cidades e vão trazer a ela, por exemplo, o comércio marítimo, o estabelecimento aí de algumas leis. Tudo isso também você vai conhecer comigo nesse período homérico. E aí, lembrando, tanto o pré-homérico como o homérico faz referência a esse grande poeta da antiguidade grega, autor das obras Ilíada e Odisseia, e esses nomes também se atribuem a Homero justamente porque o que a gente sabe vem dessa tradição oral, o que vem passando de geração em geração. Lógico que a arqueologia, de tempos em tempos, traz uma novidade lá dessas cidades gregas, mas essa tradição oral também é tão importante. E as obras Ilíada, que narra pra gente a famosa Guerra de Troia, e eu tenho certeza, se você não assistiu, vai lá buscar no Netflix, vai buscar esse filme para você assistir,
Troia, com Brad Pitt, um excelente filme aí para você complementar um pouquinho o estudo sobre essa civilização. E também nós temos a Odisseia, que é a continuação da Guerra de Troia. Na Odisseia, a gente tem as aventuras de um guerreiro chamado Ulisses, ou Odisseu. Esse guerreiro que participou da Guerra de Troia, ele no final, para comemorar, desafiou os deuses, acreditando que os homens eram mais fortes que os deuses. Mas Odisseu desafiou Poseidon, o deus dos mares. E no seu retorno até a sua saudosa Ítaca, a ilha que ele vivia, né, à espera da sua mulher Penélope, do seu filho Telêmaco, por ter desafiado os deuses, ele fica perdido nos mares. Gente, essa história é maravilhosa, que também é filme, né? Vai procurar a Odisseia, uma ótima coisa para a gente fazer final de semana. Vai buscar Troia e Odisseia, você vai adorar isso tudo para você entender a genialidade do poeta Homero, que teria vivido por volta de 700, 800 a.C., né, nos territórios da Grécia Antiga. Era um poeta cego que andava a cantar o passado. Todas essas histórias que mostram para a gente a genialidade dos gregos. Na Guerra de Troia, ela é tão famosa que muito do vocabulário dos gregos está introjetado no nosso, não é mesmo? Se a gente for pensar, por exemplo, em cavalo de Troia, olhando aí, né, o nosso computador, lembrando da linguagem mais técnica do computador, cavalo de Troia é um vírus, né? Ou a expressão presente de grego, ou a expressão calcanhar de Aquiles, não é? Que é o ponto fraco, o ponto de fragilidade das pessoas. Veja, tudo isso tem a ver com esse enredo. E aí mostra para a gente o primeiro período e o segundo período, né, chamado pré-homérico e homérico, que narra, né, respectivamente, né, esses anos iniciais que vão ser tão importantes para a Grécia Antiga. Mas olha só, agora falando de vestibular, gente, o que mais é cobrado nos vestibulares quando o assunto é Grécia Antiga? São os dois períodos que eu vou falar agora para vocês. O período arcaico, do século 8 a 6 a.C., porque aqui nesse período a gente já tem informações históricas, né, documentos, né, restos, né, e vestígios arqueológicos que mostram para a gente, né, o que os gregos produziram nesse período. Nesse período arcaico é o período da formação das duas principais cidades-estados da Grécia, que hoje a gente vai tratar bastante aqui nessa aula, Atenas e Esparta. Mas além delas, muitas outras, né? Tebas, Corinto, Mileto, várias cidades gregas, autônomas, independentes, com uma organização social e política diferente uma da outra. Eram cidades que estavam ligadas juntas, no mesmo território, na famosa Península Balcânica, a região dos Balcãs, que está situada hoje no leste europeu, que compõe hoje uma diversidade de países, não é? Bósnia, Sérvia, né? A gente tem a Croácia, a Macedônia, a própria Grécia. Todos esses países que fazem parte do leste europeu, antigamente era a Grécia Antiga. E olha, estamos falando, né, do período arcaico, e lógico que hoje você vai ver com profundidade o que mais os vestibulares cobram sobre esse período, sobre a civilização, né, de Atenas e Esparta, que vão contribuir tanto para a nossa cultura e civilização. Após esse período, nós temos o período clássico, que é um período que os historiadores chamam de período de guerras, porque o mundo grego fez uma guerra contra o mundo persa, você vai conhecer o Império Persa comigo daqui a pouco, e também um período de apogeu, porque os atenienses e os espartanos venceram o poderoso Império Persa nas guerras médicas. Então, houve o apogeu, o auge da cultura ateniense. Vocês vão conhecer o famoso século de ouro. Aqui nessa aula você vai conhecer tudo isso. E, por fim, né, um período de decadência, de declínio. Tudo isso no período clássico. Guerras, apogeu da cultura grega, mas também declínio, porque as cidades gregas começaram a rivalizar e entraram em choque. E isso abriu caminho para a Macedônia invadir a Grécia. Você com certeza já ouviu falar de Alexandre o Grande, que vai inaugurar para a gente o quinto período da história grega, é o período helênico. O helenismo é justamente essa difusão da cultura grega para outras regiões. Então definimos para vocês aí. Agora vamos falar da Grécia Antiga. E lógico, para começar a entender a Grécia, é importante olhar esse mapa que você está vendo aí. Gente, o leste europeu é banhado, a região leste do mar, a região leste da Grécia Antiga, dessa península balcânica, é banhada por um mar, o mar Egeu, onde está aquele golfinho ali na representação simbólica desse mapa clássico. Embaixo você está vendo aí, né, o mapa da Europa e da África, mostrando para você o que era a Grécia na antiguidade. E é importante que eu quero que vocês notem aí, eu vou passar até o cursor em cima,
Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, olha. A região da Ática, você está vendo aqui, era onde estava a cidade de Atenas, que está aqui, ó, Atenas, gente, olha, próximo ao mar Egeu. E os atenienses eram exímios mercadores, comerciantes, e eles faziam várias viagens, vários contatos comerciais com outros povos. E além de Atenas, nós temos que lembrar aqui de Esparta, uma região do sul da Grécia, o Peloponeso. E a gente vai conversar hoje, nesse momento, começando por Esparta, as cidades dos guerreiros. Então vamos, dar de fato o foco que nós precisamos pensando nos vestibulares. Vamos falar do período arcaico, mais especial de duas cidades. Vamos começar a falar de Esparta. E aí eu queria que você já memorizasse 3 palavrinhas. Quando falamos em Esparta, falamos de 3 palavras: laconismo, xenofobia e militarismo. Vamos entender essas 3 expressões. Primeiro, laconismo. Lacônia era uma planta proveniente da região que vivia os espartanos, na região do Peloponeso. Tinha uma flor, uma planta chamada lacônia. E, gente, eu pergunto aí para vocês, planta fala? Não, planta não fala. E era justamente como que os espartanos eram vistos, como pessoas que não falavam. Gente, você já conhece aí, você conhece algum militar? Você vê como eles têm uma postura mais sisuda, mais séria? Eles poucos se expressam, seus sentimentos ficam ligados somente a eles mesmos. É difícil ver um militar falando dos seus sentimentos, não é? Cantando e dançando aí com a Marília Mendonça, é muito difícil. É justamente a postura de um espartano, gente. Essa é a primeira característica, laconismo. É mais fácil ver uma estátua falar do que um espartano. Laconismo tem isso também, né? Uma pessoa lacônica, uma pessoa que fala muito pouco, quase não fala, né? Você conhece? Tem amigo assim, né? Os gregos, né, os atenienses em especial, chamavam os espartanos de lacônicos, falavam muito poucos, né? Era mais fácil ouvir uma estátua falar do que um espartano. Essa expressão é de Platão, né, o filósofo grego, só para você entender, né, a característica aí de um espartano. Segundo, falei para vocês, né, da xenofobia. Os espartanos, eles não toleravam pessoas que não fossem da sua mesma linhagem, que não fosse espartano como eles, que não fosse descendente dos dórios, que depois eu vou te explicar o que significa essa expressão. Então, os espartanos, eles eram muito seletos em relação à sua história, à sua marca no tempo, à sua cultura, aos seus valores, e isso não era para qualquer pessoa, né? Então tá aí. E por fim, o militarismo que aparece para você aí no mapa, não é? Atenas é uma cidade, polis é uma cidade-estado, polis tem o mesmo significado, e daí deriva a palavra política, que a gente às vezes tem preconceito em relação a essa palavra, mas política nada mais é do que a organização da vida na cidade. E isso tudo nasceu na Grécia Antiga, não é? Estamos falando da organização, a administração pública. Lá em Esparta existia um regime chamado oligárquico, que depois eu vou explicar mais calmo para vocês. Uma oligarquia, ou seja, oligo, poucos, arquia, poder. É um poder concentrado na mão de poucos. Quem são esses poucos? Somente os espartanos. E militarista, que é a terceira palavrinha que eu falei para vocês, os espartanos, eles têm uma fundação, uma origem de guerreiros. Quem fundou a cidade de Esparta foram os dórios, que eram guerreiros que vieram dessas regiões que eu falei no início. Regiões, do sul da Rússia, norte da Índia, são os indo-europeus. Os dórios eram povos militares, desde a sua origem, eles fundaram Esparta. Então, os espartanos, eles têm essa marca na sua cultura, né? A prática militar, né? A preparação para o palco da guerra. E a gente vai ver isso com cuidado nessa aula para vocês. Vamos lá, então. Gente, o foco tem que ser mantido aqui. O que os vestibulares, o Enem gosta mais de perguntar, está aí na tela para vocês. A gente entender agora de forma um pouco mais técnica a organização da sociedade, da política espartana. Então vamos olhar inicialmente para a Esparta, a sociedade espartana. Está vendo ali a divisão em 3 grupos. No topo, espartanos, está aí de vermelho para você. Também chamados de esparcíatas, são os descendentes dos dórios, são os cidadãos da cidade, aqueles que dominam todas as terras e também administram a cidade. Depois você vai ver isso como funcionava na prática. Abaixo dos espartanos estão os periecos. Quem são os periecos? São comerciantes estrangeiros. E como eu disse para você, os espartanos, eles são xenófobos, ou seja, qualquer pessoa de outra região, eles olham com preconceito.
Então, esses periecos, eles viviam em Esparta sob o medo, sob o controle, sobre o poder dos espartanos. E qualquer deslize, eles poderiam ser ali, né, trucidados pelos espartanos. E por fim, os ilotas, os cativos, está aí. Os cativos são aqueles prisioneiros de guerra. Como os espartanos, eles eram afeitos à guerra, quando eles dominavam uma cidade, a população era escravizada. Esses são os cativos, os ilotas. Do outro lado, você está vendo aí a organização da política espartana. E aí eu quero que você lembre desse nome, Licurgo. Aparece de tempos em tempos alguns fragmentos em sítios arqueológicos com esse nome, Licurgo. O que é isso? Era o líder, né? Era um general, né? Um chefe, né, militar, né? E ele que trouxe essa organização política em Esparta, e eu vou mostrar para vocês como funcionava. Vamos começar de cima para baixo. Diarquia. O que é isso? Lá em Esparta tinham dois reis. Um cuidava do exército, era chefe do exército, e o outro cuidava das funções religiosas. Então, os espartanos, eles também, eles participavam das festas religiosas, eles tinham tudo isso na sua cultura. Então, um era chefe do exército e o outro sumo sacerdote. Abaixo da diarquia existem os éforos, composto por 5 cidadãos que eram eleitos anualmente. Os éforos eram quem administrava a cidade de fato, quem fiscalizavam as obras, quem fiscalizavam os demais poderes. Os éforos eram uma espécie de prefeitos. Abaixo deles está a gerúsia. É um cargo composto por 28 anciãos. Então, a partir dos 60 anos ou acima de 60 anos, né, os espartanos poderiam participar desse cargo, que é um cargo consultivo. Nada acontece sem a autorização dos gerontes, eles eram assim chamados, esses anciãos. 28 em média, porque a expectativa de vida não era tão alta. Quem conseguia chegar, né, com 60 anos em Esparta, porque eles eram sempre, né, voltados para a guerra, né, geralmente participavam desse cargo consultivo chamado gerúsia. Eram os anciãos, os mais experientes da cidade. E abaixo deles está a Ápela, a Assembleia Popular, onde tudo era decidido. Mas lógico, quem participa da Ápela? Somente os homens espartanos acima dos 30 anos de idade. 30 anos de idade, eles cumpriram já uma carreira no exército, eles já podem ter direitos para participar dos futuros da cidade. Né? Os homens, por exemplo, eles podem também deixar o cabelo crescer depois dos 30 anos. Isso mostrava a hierarquia que ele tinha no exército. E por fim, né, as mulheres também participavam da administração da cidade. Por isso que as espartanas eram bem diferentes das atenienses. A mulher ateniense era quase que, para o homem ateniense, a mulher ateniense era relegada a segundo plano. Era uma sociedade bem machista, mas em Esparta não. As mulheres, quando os homens iam para a guerra, elas que administravam a cidade. Então tá aí, gente, na organização social e política de Esparta. Por fim, importante falar para vocês da educação do espartano. Gente, e olha como que curioso o que acontecia lá em Esparta. Quando uma criança nascia, o final do parto era acompanhado já por um conselho de anciãos, 5 anciãos, os gerontes que eu falei para vocês, acompanhavam o parto. Ao invés da criança que nasceu ser entregue aos braços da mãe, ela inicialmente era avaliada, como vocês estão vendo aí. Os gerontes avaliavam a criança. Se ela tivesse qualquer sintoma, né, ou debilidade física, ou, né, um problema de saúde, né, ela era descartada no famoso Monte Taigeto, uma espécie de precipício. Né, os espartanos, eles praticavam eugenia desde o nascimento. O que é eugenia? A seleção dos mais aptos, a seleção dos mais fortes. Afinal de contas, estamos falando de uma cidade de guerreiros. Se a criança está perfeitinha, é menino, vai ser entregue aos cuidados da mãe e vai ficar com a mãe até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, olha o que acontece. Essa criança era conduzida por outros líderes do exército ao famoso agogê, a escola de guerra dos espartanos, que você está vendo aí na terceira imagem, né? Aí abaixo. Nessa escola de guerra, o espartano ele aprendia a bater, a se proteger, a apanhar e também aprendia todos os valores de ser um soldado de Esparta. Lembrando que os espartanos, né, eles acreditavam que a maior virtude era morrer no campo de batalha. Ou seja, eram os guerreiros mais preparados da Grécia Antiga. Tá aí para você um pouquinho dessa história. Quando eles completavam 14 anos de idade, eles eram obrigados a viver a sua própria sorte nas florestas de Esparta, como você está vendo ali no canto superior direito da sua tela. Eles tinham que caçar o seu próprio alimento, eles construíam a sua própria cama, né, de um bambu chamado junco,
muito comum na região da Lacônia, onde eles viviam, né? E eles caçavam seus alimentos, eles também tinham que caçar lobos, como vocês estão vendo aí, para se proteger do frio, né? Usavam isso como vestes, né? Então, eles todos praticavam esse ritual. E olha, eles eram até, e aprendiam isso, ter destreza para roubar o seu próprio alimento. Lembrando que existiam muitos comerciantes na cidade de Esparta. Os espartanos, com 14 anos, eles eram obrigados até roubar para se alimentar. E se fosse pego roubando, eram espancados até a morte. Não pelo ato de roubar, mas pela falta de destreza, pois foram pegos, né? E eles não deveriam ser vistos. Então imagina, gente, que tipo de educação estamos falando. A educação militarista que vocês estão vendo. Porque aí, lá nos 17 anos, eles participam de uma prova militar chamada criptia. E essa criptia era muito interessante. Veja, quando completavam 17 anos, vários espartanos esperavam esse grande momento, a sua prova de formatura, né? Estavam ali esperando, né, o que ia acontecer. E eu vou te narrar o que acontece. 100 escravos eram, né, conduzidos até essa região das florestas. Para os escravos era garantida a liberdade se conseguisse escapar com vida. E a esses meninos de 17 anos, figuras simpáticas que você pode chamar ele para comer ao lado ali no restaurante, imagina a figura que estamos falando, né? Eles eram convidados a matar a maior quantidade de escravos possível. Era a criptia. Quanto mais cabeças, né, eles trouxessem ali para o agogê, né, eles teriam ali a sua posição na hierarquia do exército. Quanto mais cabeças, maior a sua posição na hierarquia. Ou seja, a matança acontecia, nenhum escravo sobrava para contar a história. Isso aí é um pouco de Esparta para você entender a organização política, social e também a educação.